Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 24 de julho, quarta-feira. Estamos lendo aqui, ou vamos ler juntos, Salmos 38, 13, 14. Eu, todavia, como um surdo, não ouço, como um mudo, não abro a boca. Fiz-me como um homem que não percebe o que ocorre à sua volta e sua língua não sabe replicar. Esse salmo é um dos salmos chamados penitenciais, aonde o salmista confessa o seu pecado e é aquela experiência de abrir o coração, como dizemos, falar mesmo do que sente no íntimo do ser em relação ao pecado cometido, os efeitos desse pecado cometido, a vivência ou viver com as consequências desse pecado cometido, mas também o momento aonde se para diante de Deus, se confessa e se livra dessa questão toda, né? De tristeza, de culpa e de tudo mais. Esse salmo é disso que está falando, é uma oração. No entanto, Davi não só tem a questão do pecado, porque é um salmo penitencial, mas ele traz uma outra queixa. Ele fala, a partir do verso 11, de que companheiros e amigos estão evitando ele por causa de uma doença que o aflige. E, e diz que os vizinhos se mantêm à distância. Então, o que está acontecendo aqui? O Davi está adoentado, é o mal-estar psicológico ou físico? Não tenho certeza. E por que, que eu não tenho certeza? Porque também não tive tempo de procurar. Mas ele não está bem, ele não está na sua normalidade, não está com saúde. E é justamente nesse momento de fragilidade que qualquer um, Davi, Osmar, quem quer que seja, precisa de apoio, né? Precisa de alguém que dê suporte, de alguém que diga alguma palavra boa, né? Alguma coisa importante, o que ajude de alguma forma. É assim que a igreja deve agir. Quando a pessoa está doente e tal, os irmãos se reúnem. Então, o que está precisando aquele irmão que não pode trabalhar? Isso é ser igreja, né? Ser lindo. Mas aqui é lindo de se ver em uma comunidade quando acontece. Mas aqui é o contrário. Companheiros, amigos e vizinhos se afastaram. Então, o Davi está vendo não só esse afastamento e proclamam a ruína, né? Estão falando mal do Davi. Estão dizendo que ele não vai se levantar, provavelmente que é o fim dele, né? E diz mais, dedicam o dia todo a planejar calúnias, ou seja, não só um afastamento, mas ele ficou no lugar mesmo de persona não grata, né? Ou seja, eles estão falando mal, estão caluniando, estão se ocupando disso o tempo todo e aproveitaram um momento de vulnerabilidade de Davi. Bom, e o que que Davi faz? Davi traz uma lição importante. Ele diz: eu, todavia, ou seja, estou buscando a Deus, vivendo as consequências provavelmente do pecado. É um momento onde eu precisaria de força, de ajuda, mas todo mundo poderia me ajudar, agora me calunia. Eu estou vendo isso. É uma injustiça contra mim. Mas o que que você faz, Davi? O Davi diz: eu, todavia, como um surdo, não ouço, como um mudo, não abro a boca. Fiz-me como um homem que não percebe o que ocorre à sua volta e sua língua não sabe replicar. Que coisa, que ensinamento tremendo isso aqui, né? Ele não é mudo, ele não é surdo e ele não é sem percepção ou sem uma capacidade cognitiva, né?
inteligência. Ele também tem língua, ele também sabe falar, mas ele se coloca num lugar como não fala, não ouve, não percebe e não replica. Por quê? Porque ele está esperando que Deus faça isso no lugar dele. O verso 15 diz assim: Em ti, Senhor, espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Ah, ele está dizendo o seguinte: eu não vou falar nada na linguagem de hoje. Nós diríamos assim: eu vou deixar nas mãos de Deus. Eu vou deixar que Deus tome providências. Só que esse lugar é um lugar desafiador. Vocês não acham? Vocês não acham que é difícil você tendo uma boa resposta para dar, resposta, inclusive, que o interlocutor merecia ouvir, mas você, tendo boca, finge-se de mudo, né? Você ouve e o ouvir já é o suficiente para você tomar conhecimento do que está acontecendo, mas eu fico como quem não percebe. Eu estou ouvindo, mas não estou querendo acreditar ou admitir que essa prosa toda é contra mim. Então eu fico num lugar aonde eu espero que Deus responda, que Deus, que Deus dê, na linguagem dos Salmos, a paga por tudo isso. Que Deus use de misericórdia para com todos, né? Porque às vezes, quando falamos de vingança, a gente fala vingança, mas Deus, que tem pensamentos mais elevados, manifesta misericórdia, né? E aqui é uma lição tão importante. A gente será que está pronto de fingir demência, como diz nos dias de hoje? Fingir demência em situações que estão te agredindo e tudo mais? Vamos pensar numa possibilidade igrejeira, né? Que é a expressão que eu uso por aqui, aonde levantam uma mentira contra você e aquilo vai se espalhando, aquilo vai. E você tem até argumentos, talvez você tenha até álibis para dizer: eu não fiz nada disso, eu não falei nada disso. Mas aí você escolhe, fala assim, Deus é quem vai me defender. Esse lugar é muito desafiador, porque ninguém quer estar nesse lugar. A gente, na maioria das vezes, confia no Senhor, para o Senhor dar pão, dar queijo, dar vinho, prestar socorro, livrar de acidentes, portanto, dar livramentos e tal. A gente confia, ou pelo menos acredita que confia, né? Mas tem coisa que parece que a gente quer ter o controle, né? Porque é injusto demais, é ruim demais, está falando mal de mim. Então eu quero responder, eu estou percebendo o que está acontecendo, né? Eu vou dar resposta, eu vou replicar. E o Davi pegou o caminho contrário. E aqui fica uma lição para a gente. A gente consegue confiar no Senhor até nestas situações? É Deus quem me defende, eu estou inocente. Eu nada fiz, eu não pequei, eu não errei. Estão falando isso e aquilo, mas Deus é quem me defende. Eu nada vou fazer. Essa não é um lugar de passividade. Não é o chamado sangue de barata. Esse é um lugar que se ocupa quem confia no Senhor e sabe que o Senhor quer manifestar a sua misericórdia. É um lugar que a gente fica sabendo que se respondermos, os problemas aumentam, as dificuldades relacionais aumentam, o partidarismo aumenta, a, vai envolvendo mais pessoas. E mais pessoas vão se sentindo injustiçadas e também no direito de replicar. E aí vai virando
o que chamamos, com todo respeito, a igreja evangélica, mas vai virando bola de neve, né? Vai se avolumando, é isso que eu quero dizer, né? Vai se avolumando. E aí, esse é um lugar de sabedoria, mas eu quero confessar, é um lugar muito difícil de estar, porque a gente quer sempre dar respostas, até porque eu tenho tantos anos, preciso ser respeitado, até porque eu tenho tal posição e ocupo tal espaço, preciso ser respeitado. Até porque eu sou casado, preciso ser respeitado. É porque eu sou homem e tenho que ser respeitado. E a gente vai justificando, e aí a gente vai replicando, é, colhendo tudo que se fala e rebatendo. Mas Davi dá um exemplo diferente. Mas como eu gosto sempre de pensar em Jesus, aqui é uma crise, né, que Davi está passando. Jesus não está numa crise no sentido de ter pecado, de estar doente, não. Jesus está sendo moído por causa das nossas transgressões. Eu falo do quadro descrito em Isaías capítulo 53. E o verso 7 eu vou ler para terminar, quando diz assim: Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Quem é Jesus? Jesus é aquele que já tinha dito, se não aqui em Isaías, mas lá no Evangelho, ele disse: se eu quisesse, eu oraria ao Pai, o Pai enviaria legiões de anjos. Isso aqui, Jesus é a pessoa que tem todo o poder, que poderia, com sopro, acabar com todos os seus adversários. Mas Jesus ficou neste lugar não por causa para dar bom testemunho, mas para sofrer e morrer por mim e por você. Então ele fez isso e não reclamando, e não dando respostas, e não blasfemando e nada, mas completamente entregue, completamente consciente, como isso debaixo de maltratos, de humilhação, de torturas, de xingamentos, de calúnias. Olha o controle, a gente fala hoje de controle emocional. Isso aqui é mais do que controle emocional, é controle espiritual, mas é também uma entrega, né? E a gente também deve se entregar à vontade de Deus e parar de brigar e parar de responder tudo, porque tem coisa que Deus se encarrega, né? Mas a gente só quer pensar que Deus providencia o pão na mesa, né? E a gente não pensa que Deus nos defende, mas Deus nos defende. E a gente precisa confiar nisso. Aqui é uma entrega total por causa do propósito de Deus na vida de Jesus. Porque Deus entregou Jesus, como diz aqui o contexto, como oferta pelos nossos pecados. É uma entrega e a gente precisa fazer isso. Deus te abençoe. Então, em outras palavras, vamos nos conter, né, irmãos? Vamos nos conter e confiar em Deus também nestas horas de adversidades. Vamos orar. Pai, graças te damos. Obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Nos ensina através da tua palavra, Senhor, a termos os procedimentos que agradam o teu coração. Dá-nos, ó Senhor, a tua paz. Oramos no nome de Jesus. Amém.